Sejam bem-vindos! Para você que não me conhece, o meu nome é Paula Rocha e nesse canal nós falamos de inteligência emocional e inteligência espiritual. Sejam bem-vindos! Bom, o assunto hoje é autoconhecimento. E por que eu decidi falar sobre esse tema? Porque o autoconhecimento transformou a minha vida e eu espero que transforme a sua. Nós temos dados, que somente 15% da população mundial sabe, conhece, tem acesso ao autoconhecimento. Então, eu vim explicar um pouco para você o que é, para que você, a partir de agora, dê mais atenção, para temas ligados ao autoconhecimento, porque o autoconhecimento liberta, ele cura, ele transforma. Então, vamos lá. Não sei se você sabe, mas nós temos perfis comportamentais. Um psicólogo fez uma análise de pessoas com a mente saudável, pessoas saudáveis, de 4 perfis. Então, existe o perfil o dominante, que é aquele perfil acelerado, aquele perfil empreendedor, Nós temos o influente. O influente é aquela pessoa comunicativa, que gosta de todo mundo, que fala alto, que todo mundo gosta. Nós temos o instável é aquele que fala baixinho, que ele precisa organizar as coisas muito antes. Ele é uma pessoa bem tranquila, é uma pessoa de pessoas. E nós temos também o analítico. O analítico, gente, é aquele que lê bula de remédio, que ele vai fazer a leitura lá do manual do carro. É aquela pessoa, sabe, bem certinha. Você fala pra ela, olha, esse aqui é R$1,99, Vamos supor que é R$1,99. Aí você fala, R$2. Não, é R$1,99. Então é aquela pessoa que ela vai te corrigir, que ela gosta das coisas certinhas, que se ela for fazer uma viagem com você, ela vai fazer todo um planejamento, aonde que vai parar para abastecer, aonde vai parar para comer, o tempo da viagem. É aquela pessoa que ela precisa prever tudo, ela é previsível, entende? Então ela gosta muito dessa coisa de ficar muito tempo numa empresa, de ter uma rotina igual, ela não gosta de mudança, sabe? Sabe aquela pessoa que trabalha 30 anos numa empresa, mora perto da empresa, vai todo dia naquele mesmo caminhada, naquele mesmo jeito? Esse é o analítico. E o que isso tem a ver com você e comigo? Tudo a ver. Por quê? Nós temos os 4, só que cada um numa proporção. E nós lidamos com pessoas o tempo todo, seja marido, seja filho, e seja pessoas do trabalho. E quando nós às vezes não gostamos de alguém, a gente fala, não gosto de fulano. Por que a gente não gosta da pessoa? Você sabe me dizer? É porque essa pessoa, ela só é diferente de você. Porque nós temos uma tendência a gostar de pessoas que possuem as mesmas habilidades que nós. Então, quando alguém é diferente, a gente tende a não gostar, porque ela funciona diferente. Ela é diferente. Então, quando você, por exemplo, vou dar um exemplo, vai fazer uma entrevista de trabalho, A pessoa não pede às vezes para você fazer um teste, porque ela quer saber como você funciona, para ver se você se encaixa naquela função. Porque aquela função ela tem algumas características, e você precisa ter características para poder estar naquela função. Mas muita gente acha que o autoconhecimento é somente para trabalho, somente para ambiente profissional. É também, ela ajuda na questão das funções, na função ideal, de acordo com o seu perfil, e também no dia a dia com os colegas, porque cada um tem um perfil, você sabendo de perfil, você vai saber falar, tratar cada um com a maneira que para ele faz sentido. Certo? Então, vou dar um exemplo. Se você tem um chefe que ele gosta das coisas rápido, você não vai chegar lá contar a história do Joãozinho, da Maria. Por quê? Porque ele não vai parar para te ouvir. Então, você sabe que você tem que ir lá e contar a história direto para aquela pessoa. Ou vamos supor, se você tem um chefe que é um detalhista, você sabe que você tem que rever um pouquinho antes, olhar, porque ele é uma pessoa que ele vai olhar os mínimos detalhes. Então, quando você entende de perfil, você entende de você entende de pessoas, então você tem menos conflitos no seu dia a dia. Porque aquela pessoa que você hoje acha chata, você vai entender que ela só é diferente de você. Que não existe pessoas ruins, existem pessoas que funcionam diferente da gente. E que pra gente é bem chato, porque a gente quer gente igual a gente. Mas, gente, no trabalho tem como a gente escolher? Não. A gente tem que aprender a lidar com as pessoas da maneira que elas são, da maneira que elas funcionam. Não é isso? Agora, vamos trazer isso para um relacionamento.
Muitos conflitos de casal acontecem por causa de quê? De comportamento. Por quê? Cada um funciona de uma forma. Aí, quando namora, todo mundo acha legal. Vai casar, vai morar junto, começa a ter os conflitos. Porque cada um é de um jeito. Então, um começa a conflitar com o outro. Por quê? Ah, você é organizado. Ah, você é desorganizado. Ah, porque você é muito chato. Começa essas diferenças, quando vai morar junto, elas aparecem mais do que no namoro. Então, vou dar um exemplo. Uma vez eu trabalhava numa empresa e tinha uma colega minha que ela todo dia reclamava da toalha do marido. Gente, todo dia ela reclamava da toalha do marido. Aí eu peguei e falei pra ela, bom, sua casa não tem 2 quartos? Ela tem. Aí eu falei pra ela, por que você não deixa o outro quarto do seu marido? Lá, vai ficar só as coisas dele, você não vai entrar. Então as roupas, tênis, toalha, tudo teria que ficar lá. E você não vai entrar. Quando precisar limpar, ele vai limpar. Quando precisar pegar roupa pra lavar, ele vai entrar. Tudo vai ser ele. Pra você não estressar. Porque é ela que é organizada. É ela que estressa com a bagunça. Então ela falou, combinado. E ela fez isso. Gente, as brigas pararam. Por que parou, Paula? Gente, ele vai deixar de ser desorganizado? Não, o perfil dele é um perfil mais de desorganização, ele é mais comunicativo. Então, pessoas que são muito comunicativas, elas vão ter uma habilidade natural de serem muito organizadas. Agora, para aquela pessoa que é organizada, ela se irrita em ver as coisas fora do lugar. Sabe, você já pensou se casar com uma pessoa que está o tempo todo reclamando que você tirou o negócio do lugar? É muito chato, não é? Então, o que eles fizeram? Né? Eles entenderam que ali era a melhor situação depois que eu disse. Quando eu disse isso, eu não era nem na área de inteligência emocional, de autoconhecimento, mas a gente quando nasce numa coisa, é natural a gente olhar as situações e aconselhar. Isso sempre foi natural meu antes de estudar. Então você percebe que o seu marido ele só é diferente de você? Então, às vezes, você é uma pessoa muito organizada, porque você é uma pessoa mais detalhista. E o seu marido é aquele marido mais comunicativo. Sabe aquela pessoa porque é popular? Que todo mundo gosta? Então, para ele, gente, não faz tanto sentido colocar as coisas no lugar, do jeito que tem que ser. Para você. Então, isso começa o quê? Conflitar no relacionamento. Então, quando eu entendo que cada um de um jeito, eu começo a lidar melhor com essas diferenças. Uma outra coisa também que a gente... Gente, que a gente atende consultório é isso. Vou dar um exemplo. Você que é mãe. Você tem 2 filhos. Um só tira 10, aquele estudioso, você não precisa falar nada, ele faz dever, ele estuda, ele tira nota 10, ele aqui. Aí você tem um outro filho. Que, gente, para passar é aquele sacrifício. Você tem que pagar a professora particular. E é difícil, e tirar as notas em cima, e tem que ficar em cima para estudar, não gosta de estudar, tem que ficar no pé para fazer lição, e aquela coisa, e você estressa, e você briga. Aí na hora que você tá nervosa, você fala assim, fulano, por que você não negocia não? Seu irmão só tira nota 10. Você é burro, porque você só tira 4,5, 5, tem toda vez que fazer prova de recuperação. Porque você está nervosa, você está estressada, você trabalhou o dia inteiro, você chegou em casa e o menino dando trabalho que não quer estudar. E ali você está falando para ele que ele não é inteligente. Isso é uma verdade, gente? Não. Ele só é diferente. Você tem um filho com um perfil mais estudioso, mais de ficar atrás, às vezes, de um computador, de ficar mais atrás de um livro. É uma pessoa que tem um perfil mais de estudo. E aí o outro filho é uma pessoa da comunicação, que faz sentido para ele. Para ele, na aula, faz mais sentido conversar do que fazer lição. Enquanto o professor está explicando lá, ele está conversando com os amiguinhos. E aí, você começa a fazer comparação entre um filho e o outro. E aí, essa criança, que hoje é uma criança, cresce se sentindo burra. Sentindo que ele não é capaz de fazer as coisas. Porque você, que é mãe, falou para ele que ele era burro, porque não tirava 10 como irmão. Eles só eram diferentes. Vou dar um exemplo. Tinha uma coleguinha no colégio, 2 irmãs. Um ano de diferença, mais ou menos, uma da outra. Uma queria fazer medicina veterinária. E ela prestou vestibular, ela escolheu primeiro medicina veterinária e depois TI. E aí ela não conseguiu nota suficiente para fazer medicina veterinária. E os pais não tinham condições de arcar financeiramente com a faculdade, precisava ser pública. Então ela fez TI, né? Depois que ela terminou TI, ela fez o quê? Foi lá e fez
medicina veterinária. Você vê que ela é muito estudiosa, que ela terminou uma faculdade, foi e fez outra. Beleza, fez. A irmã nunca fez faculdade nenhuma, gente. Ela fez um curso de cabeleireiro, muito comunicativa, abriu um salão e hoje tá bem. Vocês estão entendendo? Eu tava vendo o João Adib, né, o dono da CIMED, comentando, né, tava dando muita risada. O Toguro perguntando pra ele, nossa, mas você não tem faculdade? Ele falou, não, minha faculdade é a vida. Ele, eu sou vendedor. Gente, não é que vendedor não precisa estudar, a gente precisa, mas o que acontece? Para ele que faz sentido, é estar com o povo, é estar com a gente, é estar na rua, é estar com o cliente. Para ele não faz sentido ficar atrás de um computador estudando. Vocês entendem? E o homem é milionário. Ele pegou a empresa do pai de um jeito, hoje já está de outra forma. Então, a gente precisa entender como cada um funciona. E aí, a gente começa a amar mais as pessoas por entender como elas são, em vez de criticar, de julgar, né? E de muitas das vezes traumatizar. Porque quando você é pai, quando você é mãe, você fere seus filhos dependendo das palavras. Você fere, às vezes, seu marido, sua esposa. Porque você está falando que ela não é do jeito que você gostaria. Só que quando você casou com ela, você já via no namoro algumas características. Claro que no casamento isso fica mais aflorado. Mas algumas coisas no namoro você já via. Então, você sabe com quem você casou. Não foi uma descoberta assim. Então agora é ajustar. Não tem como você mudar totalmente o perfil de alguém. É ajustar o que fica o quê? Bom para os dois. E por isso que muitos casamentos acabam. Porque um não entende o outro. Um não entende o outro. Uma outra coisa também que faz muito problema gente, consultório, essas coisas que aparecem. É adulto que passou por esses problemas da infância, tá? Outra coisa, a comunicação de amor. Você sabia que cada um de nós temos com mais intensidade uma maneira que nós nos sentimos amados? Aí, às vezes, você é aquela mãe, aquele pai, que dá tudo pro filho, dá tablet, dá iPhone, dá escola particular, e pra você está sendo um ótimo pai, ótima mãe. Só que o seu filho, ele gosta de abraço. Seu filho gosta de sentar com você ali, ó, só vocês dois tomar café, conversando, perguntando como foi a escola e tal. E você não faz isso. Porque você é uma pessoa que você acha que isso é ser um bom pai e ser uma boa mãe. E aí o seu filho cresce e vai se tornar uma criança rebelde, um adolescente problemático. Porque ele não se sentiu amado. Porque a sua comunicação de amor, ela diz a respeito de você e não que o seu filho se sentiu amado. Você sabia disso? Gente, o que eu estou trazendo para vocês é autoconhecimento. Vocês viram que tanto de problema que nesse mundo que não teria hoje se o autoconhecimento fosse aplicado na escola, na universidade, na vida. Se as pessoas estudassem, fizessem curso para casar, para entender o que é casamento, o que é relacionamento, como cada um funciona, muitos problemas seriam evitados, muitas separações seriam evitadas, muitas crianças que hoje são pessoas muito problemáticas emocionalmente, que não se sentiu amado pelos pais, e os pais fizeram tudo que eles achavam que era certo. Simplesmente por não conhecer, não ter acesso ao autoconhecimento. Porque nós somos uma geração que isso é muito mais fácil. Gente, tem na internet, tem livro, tem muita coisa falando. Na época dos nossos pais, não tinha. Então, assim, eles não conheciam, eles foram com a gente aquilo que eles aprenderam. Não é? Eles aprenderam com os pais, eles foram replicando. E muitas das vezes eles erraram. Porque eles deram o que eles tinham, e não às vezes aquilo que você precisava. Entende? Então, isso é um pouquinho do que é o autoconhecimento. Quando você vai numa entrevista e alguém fala assim pra você, me fala 3 características positivas e negativas suas. Aí você fala assim, não sei. Então, ninguém você não se conhece. Porque eu sei minhas qualidades e meus defeitos. E sei aquilo que eu preciso melhorar. E sei aquilo que eu sou boa. Porque eu me conheço.
Eu sei aquilo que é a habilidade que eu tenho e sei os pontos de melhoria que eu preciso ter. E é isso que você precisa, a partir de hoje, ter mais atenção. Porque você vai ser uma mãe melhor, você vai ser uma esposa melhor, você vai ser uma funcionária. Se você ainda é empresário, nem se fala. Por que às vezes os funcionários ficam entrando e saindo de uma empresa? Porque você não entende como eles funcionam. E aí você acha que você impondo porque você é chefe, a pessoa tem que fazer. Gente, não é. Cada um é de um jeito. Cada pessoa funciona de um jeito, cada pessoa tem uma motivação diferente. Eu vou dar um exemplo meu. Esse meu relatório de motivações, né? E, por exemplo, a minha motivação é ser livre, é fazer as coisas da minha forma. Então, se você vem pra mim e fala assim, Paulo, você tem que fazer assim, 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 você pode me pagar 100 mil reais. Não vai dar certo. Porque eu preciso fazer do meu jeito. Você pode falar o que você quer, mas eu preciso fazer da minha forma. As coisas pra mim, por exemplo, precisam ter sentido, precisa ter um propósito, senão pra mim não faz sentido. Então, se você contrata alguém e você não sabe como ela funciona, daqui a pouco ela está saindo da empresa. Simplesmente porque você não sabe, não conhece nada de autoconhecimento. E aí você age do seu jeito, do jeito que você acha que tem que ser, porque você é chefe, porque você é dono. E aí a sua empresa, ninguém para. No seu setor, ninguém para. Porque não é sobre imposição, aquela liderança de ameaça. Não, a pessoa, quando você entende de perfil, como ela funciona, você consegue o maior empenho dela, a maior produtividade dela de maneira natural. Por quê? Você sabe como ela funciona. Então, você sabendo como funciona, você consegue extrair o melhor daquela pessoa. Entende? Por que você acha que agora tem lei de questão emocional nas empresas? Porque estavam muitas pessoas com problemas de depressão e ansiedade entrando pela caixa por causa de estresse. E sabe o que é isso? Esse estresse? É isso, perfil comportamental. Motivações que a liderança não entende. E aí você se torna aquele chefe impositor, de ameaça, de gritaria, de achar que as coisas têm que ser sempre do seu jeito. Em vez de entender que cada funcionário seu, você precisa falar de uma forma diferente, porque cada um é de um jeito. Então, gente, eu fico por aqui. Falei um pouco aí, até demais, já 18 minutos. Mas eu queria que vocês tivessem esse conhecimento de uma maneira, eu falei de uma maneira, assim, bem ampla, sem muitos detalhes, mas só para você entender o que é o autoconhecimento. E que você pode ser uma pessoa melhor do que você foi até hoje. Você pode ser uma melhor mãe, você pode ser um melhor marido, você pode ser um melhor profissional. Você pode. Só basta querer. Então, o conhecimento está aqui para você. E agora, o que você vai fazer com isso? Aí é uma decisão sua. Eu estou aqui te trazendo, de forma gratuita, aquilo que pode mudar, transformar a sua vida e a sua casa. Agora, eu espero que você, a partir de agora, tome decisões de melhoria, para que você tenha uma vida com mais resultados e mais feliz também. Então, gente, eu fico por aqui. Até o próximo vídeo. Tchau!